Bom dia a todos. Vamos então dar início ao webinar explicativo das competições de IA promovidas pelo projeto europeu AI Boost. O meu nome é Bruno Veloso e irei ser o responsável desta apresentação. Começando pelo primeiro passo, em que é que consiste este programa e quem são as entidades que estão por detrás deste projeto. Ah, Temos um conjunto de instituições de ensino e de investigação lideradas pela empresa Zavala. Ao nível das instituições de ensino, temos a Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, a Universidade Pavel, da Eslováquia, o Centro de Computação Cineca, a empresa F6S, que trata de toda a parte de eh, publicitação das competições e até mesmo da gestão das candidaturas dos vários candidatos para cada uma das competições. E finalmente a 28 Digital, que também é uma empresa parceira que tem um vasto leque de networking de parceiros de PMEs que também podem ter interesse em participar no projeto AI Boost. Irei explicar em que é que consiste as competições de IA que estão atualmente disponibilizadas no contexto do projeto. Obviamente, nós pretendemos obter um conjunto de soluções inovadoras que nos permita criar novos serviços e produtos no contexto europeu e, de certa forma, também atrair talentos, principalmente nas áreas da inteligência artificial, para enfrentar os desafios que constantemente e atualmente temos vindo a observar nestes domínios. Quais são os nossos objetivos principais? Como o projeto europeu tem como principal objetivo construir e desenhar uma metodologia de competição aberta de IA, de certa forma, para impulsionar a indústria europeia a fomentar novas tecnologias, soluções inovadoras, promover avanços científicos e até mesmo transferência de tecnologia da academia para a indústria. E então a nossa missão tem como por base criar um programa líder de prémios de competições abertas para toda a comunidade de inteligência artificial da União Europeia, através de parcerias, quer sejam no setor público, quer sejam no setor privado, que sejam principalmente inovadoras. Uh, Qual é a nossa visão geral das competições de inovação aberta? Em termos de estrutura, elegibilidade, prémios e datas importantes. Alguns números referentes às nossas competições. Nós temos atualmente 4 competições lançadas. Uh, Essas competições têm uma metodologia de candidatura composta por 2 fases. A fase de Spark, que eu irei explicar um pouco mais à frente em que é que consiste, irá ter um conjunto de 20 vencedores, 5 vencedores por competição. E finalmente, na fase avançada de cada uma das competições, iremos ter um vencedor por cada competição. O prémio total acumulado das 4 competições atinge sensivelmente 1 milhão de euros, como está aqui assinalado no nosso slide. Quais são as pessoas ou os participantes elegíveis para este tipo de competições? Podem ser estudantes, isto é, maiores de 18 anos, investigadores que estejam inseridos em centros de investigação ou até mesmo em instituições de ensino, pessoas coletivas individuais, pequenas e médias empresas, incluindo startups, instituições académicas, universidades, instituições sem fins lucrativos, ou até mesmo consórcios, de certa forma tenham as competências necessárias e técnicas para candidatarem-se a estas competições. Quais são as condições principais que nós exigimos? Que quem se candidate a estas competições tenha capacidade técnica e experiência adquirida e comprovada em sistemas de inteligência artificial. Terão que ser candidaturas, obviamente, civis, terão que partir de um país elegível da União Europeia ou um país associado e apenas iremos avaliar uma única proposta por candidato. Isto significa que um candidato não poderá simultaneamente submeter múltiplas candidaturas às diferentes competições. Ao nível dos países elegíveis, obviamente, todos os 27 Estados-membros da União Europeia
estão elegíveis para poderem concorrer às competições de IA que atualmente estão disponíveis. Existem outros conjuntos de países e territórios ultramarinos ligados a estes Estados-membros que também estão, de certa forma, abrangidos pelo caráter do projeto. Tem aqui alguns exemplos, por exemplo, a Polinésia Francesa ou até mesmo São Martinho. São países que também podem ser considerados elegíveis para as suas candidaturas e também temos um conjunto de países associados ao projeto Horizon europeu, como a Albânia, Bósnia, Canadá, Egito. Todos estes países também têm a possibilidade de se candidatarem às competições de IA que disponibilizamos no contexto do projeto AI Boost. Ao nível do cronograma das competições, tal como eu tinha mencionado anteriormente, nós temos duas fases. A fase Spark, em que nós iremos solicitar aos candidatos uma nota conceptual e esperamos, a partir dessa nota conceptual, que atingemos um TRL de nível 1 ao nível 2. E esta fase irá estar compreendida, ou irá ter uma duração de 2 meses, em que, ao fim do primeiro mês, iremos ter a fase de avaliação. Esta fase Spark, tal como eu tinha mencionado anteriormente, tem 5 vencedores, com um prémio de 28.500 € por vencedor. Obviamente, este prémio de 28.500 € irá ser dividido em duas fases de pagamento. Uma primeira fase na assinatura do compromisso de participação no projeto e uma segunda fase mediante alguns fatores de desempenho que irão estar descritos num próximo slide. A fase avançada, nós iremos apostar mais na parte do desenvolvimento e validação dos algoritmos que foram descritos na nota conceptual. Esta fase terá uma duração de 5 meses e é expectável que todas as propostas atinjam um TRL nível 4 ou nível 5. Irá apenas haver um único vencedor, com um prémio final de 100.000 € por competição, e para além disso, temos prémios especiais no valor total de 25.000 € por diferentes categorias, e outros prémios não monetários que poderão estar associados a cada uma das competições. Ao nível da fase Spark, uh, tal como mencionado, nós temos 5 vencedores com um prémio de 28.500 € que cada vencedor irá receber. Uh, Terão que, obrigatoriamente, entregar uma nota conceptual, eh, ao fim de 2 meses e, eventualmente, temos um mês de avaliação. O pagamento, tal como eu tinha mencionado, está dividido em duas prestações. 50% do valor é na assinatura do contrato de participação na competição e os restantes 50% do valor será na aprovação da avaliação intermédia que estava descrita exatamente aqui durante a fase avançada, que está aqui assinalada com um tom de azul mais claro. Finalmente, na fase avançada, teremos então a fase de desenvolvimento e validação dos algoritmos, com uma duração de 5 meses. Temos os prémios especiais que eu tinha mencionado, um prémio relacionado com excelência e inovação de 12.500 € e um segundo prémio relacionado com a utilização de medidas e protocolos de desenvolvimento de inteligência artificial de forma responsável, que também é muito valorizada atualmente pela Comissão Europeia. Obviamente, nesta fase, apenas iremos ter um único vencedor por competição. Temos então a fase avançada com uma duração de 5 meses, subdividida em 4 fases. Numa primeira fase, desenvolvimento do algoritmo, iremos ter, obviamente, submissões mensais dos resultados das propostas dos candidatos. Esses resultados, essas submissões mensais, irão nos permitir fazer uma atualização do ranking de cada uma das candidaturas e, obviamente, iremos ter sempre um apoio contínuo ao longo de toda a fase avançada, quer por parte dos membros do consórcio AI Boost, mas também
pelos responsáveis de terem promovido a competição de IA. Temos então em outubro de 2026 o arranque, o lançamento da fase avançada. Uh, Iremos ter uma reunião com todos os candidatos que foram selecionados para participar na fase avançada. Iremos fazer a apresentação mais formal de cada um dos desafios. Iremos ter uma sessão de perguntas e respostas com o responsável por cada desafio e, obviamente, irá ser disponibilizado o acesso aos dados, bem como alguma formação para utilizarem a infraestrutura da Cineca, com o caso do supercomputador Leonardo ou do Lumi. Obviamente, a utilização desta infraestrutura está dependente, se as candidaturas, descrevem ou não a necessidade de utilizarem esses recursos. Temos uma fase de uma avaliação intermédia em que iremos aprovar ou reprovar cada uma das candidaturas mediante especificações técnicas, progresso do desenvolvimento, do próprio algoritmo e resultados da avaliação automática das métricas de ranking que foram especificadas com o proprietário da competição de IA. Teremos uma terceira fase de sessão de feedback, com perguntas e respostas diretamente com o responsável pelo desafio ou pela competição de IA. E irá também participar os vários parceiros técnicos do projeto europeu AI Boost, na medida em que tentar auxiliar o mais possível os candidatos a terem o sucesso para obterem o prémio final. Finalmente, em fevereiro de 2027, iremos ter o evento final. Os candidatos terão que submeter o relatório final, bem como o algoritmo desenvolvido 15 dias antes, deste evento. E no evento terão que fazer uma apresentação pública em que o público irá ter uma participação ativa no processo de avaliação, mediante a votação, individual de cada participante. Novamente relembrar que o vencedor irá ter um prémio de 100 mil euros e irá apenas existir um único vencedor por desafio ou por competição. Em termos de cronograma, nós tivemos a abertura das competições 1 e 2 no dia 19 de junho. Já abrimos com sucesso as competições 3 e 4 no dia 3. E temos, obviamente, prazos a cumprir para a submissão das candidaturas da fase Spark. O primeiro prazo das competições 1 e 2 está definido para 25 de agosto e um segundo prazo para as competições 3 e 4 no dia 8 de setembro. Irá existir, obviamente, uma fase de avaliação entre setembro e o mês de outubro para conseguirmos avaliar com rigor todas as candidaturas que foram submetidas. Já na fase avançada, há três momentos que são importantes relembrar. Em outubro de 2026, iremos dar início à fase avançada de desenvolvimento. Em dezembro de 2026, iremos ter a verificação intermédia do desempenho dos vários candidatos. E finalmente temos em fevereiro de 2027 o evento final. Quais são os requisitos principais para cada candidato aplicar a uma das competições? Obviamente, nós iremos necessitar de informações da organização e da própria constituição da equipa. Temos que, do ponto de vista da excelência, perceber o grau de inovação e a originalidade tecnológica, bem como a sua justificação por parte dos candidatos, qual o impacto que a solução descrita irá ter ao nível da sustentabilidade, da escalabilidade, o impacto social e ambiental. Todos esses critérios irão ser levados em consideração na componente da aplicação de cada candidato. Obviamente, temos também um ponto relacionado com o plano de trabalhos, a necessidade de utilização de infraestrutura de alta computação, no caso, em concreto, da Cineca, bem como uma descrição da equipa, das credenciais, e quando eu falo aqui credenciais, refiro-me a trabalhos passados em projetos que tenham algumas características comuns com as competições de IA que se propõem a resolver, e finalmente uma declaração de honra
eh, para evitar motivos de exclusão de acordo com o Regulamento Financeiro da União Europeia. Começando agora uma breve apresentação das competições que estão disponíveis. Nós temos atualmente quatro competições em que tentamos selecionar temas que fossem de encontro com as expectativas que a indústria europeia, de certa forma, procura atualmente. Temos uma primeira competição relacionada com o setor agrícola, uma segunda competição com a parte mais da simulação, uma terceira competição relacionada com o setor da saúde e, finalmente, uma quarta competição relacionada mais com a segurança automóvel e até mesmo questões relacionadas com seguradoras. Mas entrando em mais detalhe em cada uma das competições, a primeira competição está relacionada com um modelo LLM gerador de missões para robôs agrícolas, em que o nosso problema consiste em, a partir de linguagem natural, eh, criar um conjunto de instruções RAWs para interagir com robôs agrícolas. Obviamente, isto irá permitir pequenas e médias empresas que não tenham colaboradores técnicos nestas áreas, permitir soluções ou obter soluções avançadas para resolver os seus próprios problemas. E quais são os resultados esperados por parte desta primeira competição? É esperado que o modelo desenvolvido pelos candidatos permita, a partir de um conjunto de instruções visuais, textuais, seja reproduzido num conjunto de ações. Por entanto, os inputs deste tipo de modelos poderão ser áudio, texto, visão, mapas, toda essa informação que poderá ser útil para comandar um robô. Ao nível dos dados que irão ser disponibilizados pelo parceiro industrial, serão imagens rotuladas de vinhas, isto é, iremos ter acesso a imagens com cachos de uvas numa vinha e, obviamente, o parceiro industrial disponibilizou-se para uma validação final ser implementada num robô numa vinha real em Itália. O que é que nós estamos à espera ao nível das candidaturas? Que os candidatos apresentem um conjunto de competências na área da robótica e também no desenvolvimento de inteligência artificial, em particular modelos de linguagem natural, que permita dar resposta ao desafio que foi proposto. Em relação à segunda competição, ah, o parceiro industrial requer que, ou desenvolve, tipicamente projetos assistidos por computador, tipicamente projetos que tenham desenhos CAD, e muitas vezes estes desenhos são utilizados para verificações de engenharia, e essas verificações são trabalhos muito manuais e dependem muito do conhecimento adquirido pelos engenheiros que fazem as interpretações e as restrições geométricas e as próprias montagens dos equipamentos nestes desenhos técnicos CAD. E qual é a solução que é esperada por parte dos candidatos? É esperado que seja desenvolvido um sistema agente de IA que gera um conjunto de componentes CAD a partir de montagens e alguns desenhos a duas dimensões e a partir de um conjunto de instruções de linguagem natural automatizar estas análises que eram efetuadas por especialistas e que requer algum trabalho manual e exaustivo de avaliação. O principal objetivo é, de certa forma, tentar desenhar de forma otimizada tubos de um compressor que caibam dentro de um determinado pacote, reduzindo o esforço manual de engenharia, até mesmo permitindo layouts mais compactos do próprio equipamento. Ao nível dos dados e infraestrutura que irá ser disponibilizada, irão estar disponíveis conjuntos CAD que fazem parte da propriedade intelectual da empresa SEAD. Uh, Isto engloba desenhos técnicos de tubagem, metadados. Existe a possibilidade de partilha de dados mediante o acordo de confidencialidade e todos os testes terão que ser realizados em ambientes cloud,
ou até mesmo na própria infraestrutura da Cineca, e para isso irá existir um conjunto de formações específicas para utilizar a infraestrutura do parceiro Cineca. Em relação à equipa que estamos à procura, nós estamos com a expectativa de encontrar engenheiros que tenham algum tipo de raciocínio geométrico, e que também se sintam confortáveis em desenvolver soluções sobre restrições de NDAs e acordos de confidencialidade desde o primeiro dia, porque estamos a falar de utilizar conjuntos de dados proprietários. Em relação à terceira competição, é uma competição que irá utilizar dados de imagens clínicas, que tipicamente são descritos como dados incompletos ou desequilibrados em termos de classes, uh, normalmente dados representativos de populações específicas de doentes, o que isto pode, de certa forma, limitar o desenvolvimento de modelos de IA robustos e que possam ser generalizáveis para outro tipo de pacientes. E então, a solução que nós expectamos para esta competição é treinar um modelo de inteligência artificial generativa que nos permita gerar um conjunto de dados sintéticos eh, que consigam colmatar as lacunas que o conjunto de dados original tinha, preservando, obviamente, a distribuição de dados, o realismo da informação, e isso irá ser muito útil para treinar modelos mais avançados, na área da saúde. Que tipo de dados, estamos a falar? Nós iremos ter aproximadamente 1000 estudos de TC torácica anonimizados e variáveis clínicas provenientes do projeto europeu Chameleon, que irão ser acessíveis apenas dentro de um ambiente de dados seguro no Cineca. Isto é, significa que nenhum candidato tem permissão para descarregar os dados, para treinar o modelo localmente. Obviamente, o tipo de candidato que nós estamos à procura nesta terceira competição terá que ter competências na área da imagiologia médica ou radiologia e, obviamente, terá que se sentir confortável a trabalhar num ambiente federado e seguro de dados, em que não é possível qualquer tipo de cópia local de informação. Finalmente, a quarta competição promovida pela empresa Siemens, eh, por definição do problema, está à procura de resolver uma situação relacionada com investigações de acidentes automóveis e regulamentação associada a este tipo de cenários, e para isso quer que seja efetuada uma simulação, que é em grande parte manual atualmente. Isso limita, de certa forma, a escala e a consistência das simulações e até mesmo as conclusões que possam tirar destes cenários. E o que é exigido por parte dos candidatos atingir? É solicitado criarem um pipeline de inteligência artificial generativa ou knowledge graphs, que permita pegar nestas evidências fragmentadas de acidentes em catálogos, que obviamente estão em cenários estruturados, para eventualmente gerar um conjunto de simulações e termos esses cenários serem exemplos para normas europeias de validação de acidentes automóveis. Quais são os dados que iremos utilizar nesta situação? Serão bases de dados públicas europeias sobre acidentes, obviamente, de 4 países diferentes: o Reino Unido, a França, a Bélgica e Espanha, neste caso Barcelona, e poderão ser dados do tipo multimodal. Isto significa que poderão ser dados textuais, imagens, áudios. Obviamente, o modelo que é expectável terá que ter também estas capacidades multimodais para tentar resolver esta situação. O que é que nós estamos à procura nesta quarta competição? Candidatos com experiência de desenvolvimento de modelos de IA multimodais, e este tipo de competição é ideal para equipas que não necessitem de infraestruturas seguras, isto é, podem usar a sua própria infraestrutura para desenvolver a solução. Ao nível do processo de candidatura e avaliação, como é que
nós iremos avaliar os candidatos e em que datas. Nós iremos então ter as competições 1 e 2 abertas de 19 de junho de 2026 até dia 25 de agosto de 2026, em que tem este link específico para fazerem a candidatura. As competições 3 e 4 irão estar abertas desde o dia 3 de julho de 2026 até o prazo de 8 de setembro de 2026, em que tem novamente um link específico para a candidatura do segundo lote de competições de IA. Ao nível da elegibilidade e adequação, alguns pontos-chave, obviamente, a capacidade técnica e a experiência adquirida em desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Eventualmente, na primeira competição, no caso da robótica, poderão ter que comprovar também algumas competências na área da robótica. O conteúdo da proposta deve corresponder total ou parcialmente à descrição específica do desafio. Nós não iremos aceitar candidaturas que não estejam alinhadas com a descrição da competição de IA. Obviamente que todas as candidaturas devem estar em conformidade com as prioridades políticas da União Europeia. Uh, Terão que, de certa forma, se disponibilizarem para se envolverem ativamente com os serviços e infraestruturas do projeto europeu AI Boost. Terão que colaborar com o proprietário da competição através de atividades de desenvolvimento e até mesmo demonstração dos resultados. O acesso à infraestrutura de alto desempenho do Cineca é facultativo, obviamente não é obrigatório utilizar esta infraestrutura para treinarem os vossos modelos, exceto a competição número 3, em que os dados da área da saúde estão num ambiente fechado dos servidores da Cineca. E obviamente tem que assinar um compromisso de participar em atividades de formação e capacitação do AI Boost, aceitar uma exclusividade por propriedade intelectual de 6 meses para o proprietário da competição após o final do concurso, e não pode haver financiamento duplicado, isto é, para a proposta de resolução de uma competição não pode haver já um subsídio da União Europeia para esse mesmo efeito. Ao nível da avaliação da fase Spark, nós temos duas etapas. A primeira etapa, em que nós iremos fazer uma pré-avaliação interna, iremos levar em consideração quatro características. Uma primeira característica de inovação e novidade da proposta apresentada pelo candidato. Uma segunda componente relacionada com o fit que a proposta tem para a descrição da competição e a sua própria motivação. Uma terceira componente relacionada com o plano técnico e capacidade da equipa. E, finalmente, uma quarta componente alinhada com o alinhamento da União Europeia em relação à inteligência artificial, questões de sustentabilidade e aplicabilidade da própria solução. A segunda etapa irá ser avaliada por peritos externos e independentes, que terão três componentes para avaliar. Uma primeira componente com peso 50% de excelência, iremos avaliar a originalidade, solidez do conceito, a estratégia de dados e a ética envolvida no desenvolvimento da solução. Uma segunda componente relacionada com o impacto, a transformação da indústria após a solução ter sido apresentada, a escalabilidade, quais os benefícios sociais e, finalmente, uma terceira componente, a qualidade da implementação, em que está relacionado com o plano de trabalho, o histórico da equipa, a capacidade de atingir um nível de maturidade tecnológica que é expectável, que é o TRL 4 ou 5, na fase de desenvolvimento avançado. Na fase de avaliação avançada, nós temos quatro componentes. A primeira componente terá um peso de 50%, que é o relatório final, que esse relatório é composto pelo desempenho técnico, documentação de dados, mitigações de enviesamento dos próprios algoritmos, conformidade com as várias leis europeias de proteção de dados ou até mesmo de desenvolvimento de modelos de IA, e isto irá ser avaliado por avaliadores externos e independentes, não irá ser avaliado pela equipa técnica do projeto europeu AI Boost.
A segunda etapa, ou a segunda componente da avaliação, terá um peso de 25%, está relacionado com o score final automático do algoritmo, e as duas últimas fases estarão relacionadas com o evento final, com o pitch e com a demonstração do modelo, bem como o voto da audiência, que terá um peso de 5%. Quais são os documentos importantes a rever? Obviamente, este próprio documento que descreve todo o processo completo, as questões de elegibilidade, avaliação, a questão da propriedade intelectual e o cronograma. Temos os quatro documentos de descrição das competições, um por cada competição, e temos finalmente o formulário de inscrição da F6S, que também está disponível online, e essa versão prevalece sobre qualquer outra que irá ser submetida pelos candidatos. Uma pequena nota: todas as candidaturas devem ser redigidas em inglês, qualquer outro idioma não será tido em consideração e será excluído. E agora a fase das perguntas e respostas, e obrigado.